Oi, gente, tudo bem com vocês? Adriana Souza aqui para mais um áudio do nosso livro O Poder do Subconsciente, com o Dr. Joseph Murphy. Pensa no livro abençoado que está transformando a vida de muitas pessoas, está realmente fazendo os milagres acontecerem. Pessoas estão usando essas técnicas, todas desse áudio que eu estou passando, lendo, traduzindo esse livro para vocês em áudio, um livro abençoado, tá, gente? Mais um capítulo, a técnica de visualização. A maneira mais fácil e óbvia de formular uma ideia consistente em visualizá-la, vê-la nos olhos na mente com tanta clareza como se estivesse viva, só podemos ver a olho nu o que já existe no mundo externo. De maneira semelhante, aquilo que podemos visualizar com os olhos da mente já existe nos reinos invisíveis dela. A imagem que formulamos na mente é a essência da coisa que temos esperança de conseguir e a prova da existência de coisas invisíveis. O que formamos na imaginação é tão real quanto qualquer parte do nosso corpo. Ideia e pensamento são reais e um dia aparecerão no mundo objetivo, se formos fiéis à imagem mental. O processo de pensar forma impressões na mente. As impressões, por sua vez, manifestam-se como fatos de experiências na vida real. Arquitetos visualizam o tipo de prédio que querem, veem como o querem quando pronto. As imagens que formam e os processos mentais transformam-se num molde plástico do qual emergirá o edifício. A obra pode ser bela ou feia, um arranha-céu ou um buraco, mas tudo começa com uma visualização. O arquiteto projeta as imagens mentais quando as põe no papel. Finalmente, o empreiteiro e os operários reúnem os materiais necessários, o prédio, como ser construído, representado fielmente a quadro mental pintado pelo arquiteto. Costumo usar sempre a técnica da visualização antes de fazer para uma plateia. Silêncio as engrenagens da mente, poder apresento ao subconsciente as imagens mentais. Em seguida, imagino o auditório. Vejo as poltronas ocupadas por homens e mulheres, todos iluminados e inspirados pela presença curadora infinita existente em cada um deles. Vejo-os radiantes, felizes, livres. Tendo de início formulado a ideia da imaginação, mantenho tranquilamente na mente, como um quadro mental, enquanto imagino ouvir pessoas dizendo: estou curado, sinto-me maravilhosamente bem, fui transformado. Convenço-me de que a mente e o corpo de todas as pessoas presentes são saturados de amor, completude, beleza e perfeição. Este estado desenvolve-se até um ponto em que posso ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade. Em seguida, libero a imagem e subo para o tablado. Em quase todas as ocasiões em que faço palestra, tenho usado a técnica. Pessoas me procuram em seguida para dizer que suas preces foram atendidas. O método no cinema mental. Como diz o velho ditado, uma ilustração vale por 1000 palavras. É preciso salientar que o subconsciente materializará qualquer imagem mantida na mente e sustentará pela fé. Age como se fores e serás. Há vários anos participei de um programa de palestras que me levou a vários estados. Eu queria contar com uma base permanente na área, onde poderia prestar auxílio aos que precisassem de ajuda. As viagens levaram-me aos lugares mais variados e distantes, mas não esqueci a ideia de base permanente. Certa noite, em um Sporkner, em Washington, entrei em um estado de relaxamento em um sofá no quarto de um hotel. Concentrei a atenção. De maneira tranquila, receptiva, imaginei que falava a uma grande plateia e dizia: estou satisfeito em estar aqui. Rezei por esta oportunidade ideal. Com os olhos na mente, vi essa plateia imaginária e senti realmente daquilo tudo. Representei o papel de autor e tornei interessante esse cinema mental. Tive certeza de que essa imagem estava sendo gravada na mente subconsciente, que à sua própria maneira a tornaria real.
Na manhã seguinte, ao acordar, senti uma grande sensação de paz e satisfação. Dias depois, recebi um telefonema de uma organização daquela região convidando-me para assumir o cargo de diretor. Aceitei e durante vários anos realizei ali um trabalho extremamente frutífero. O método que acabo de descrever é frequentemente chamado de método do cinema mental. Recebo inúmeras cartas de leitores ou de pessoas que comparecem às minhas palestras falando dos resultados maravilhosos que obtiveram com essa técnica. Uma área em que este método parece extremamente útil na venda de imóveis. Se você tem uma casa ou propriedade para vender, sugiro que convença-se de que o preço que pede é justo, tanto para você como para o eventual comprador. Feito isso, tranquilize a mente, relaxe o corpo, solte-se e entre em um estado sonolento de modorra que reduza ao mínimo todo o trabalho mental. Imagine-se em seguida recebendo o cheque da comissão, rejubile-se com a venda feita de graças e vá dormir sentindo que é verdadeiro e natural o filme que criou na mente. Você tem que agir como se aquilo que planejou já seja uma realidade objetiva. Quando age desse modo, a mente subconsciente assimila isso como uma gravação. Em seguida, a inteligência infinita atrairá para você o comprador que realmente deseja aquela propriedade e que lhe dará grande satisfação e na qual prosperará. Pelas correntes mais profundas da mente, comprador e vendedor são reunidos. Uma imagem mental conservada na mente reforça-se pela fé, tornando-se a realidade. A técnica de Baudion. Professor de instituto na França, Charles foi uma psicoterapeuta brilhante e diretor de pesquisas da nova escola de cura de Nancy. Descobriu que a melhor maneira de impressionar a mente consciente é entrar em um estado de sonolência, de torpor ou um estado semelhante ao de sono, no qual todo esforço é reduzido ao mínimo. Nesse momento, de maneira tranquila, passiva, receptiva por reflexos, a ideia pode ser transmitida ao subconsciente. Ou como explicou ele, uma maneira muito simples de conseguir isso, impregnação na mente subconsciente, consiste em condensar a ideia que deverá ser objeto da sugestão, resumi-la em uma frase curta que possa ser facilmente gravada na memória e repeti-la constantemente como se fosse uma canção de ninar. Há alguns anos, uma jovem viúva em Los Angeles envolveu-se em um longo a criminologia briga de família. O falecido marido lhe deixará todas as propriedades, porém os filhos e filhas dele em um casamento anterior entraram na justiça para contestar o testamento. O oferecimento de uma solução amigável foi recusado como desdém. Quando ela me pediu ajuda, expliquei a técnica de Baudion. Insisti em que condenasse a ideia de sua necessidade em uma frase curta, que pudesse ser facilmente gravada na memória. A moça formulou a frase seguinte: tudo terminou em uma ordem divina. Para ela, as palavras significavam que a inteligência infinita, operando pelas leis que reagem à mente subconsciente, produzia uma construção mutuamente satisfatória, com a aplicação do princípio da harmonia. Todas as noites, durante 10 noites, ela se sentava em uma poltrona, relaxava o corpo e entrava em um estado de sonolência. Uma vez nesse estado, afirmava devagar, de modo tranquilo, repetidamente, cheia de sentimento. Tudo terminou em uma ordem divina, e em seguida mergulhava no sono profundo normal. Na manhã do 11º dia, acordou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo, na verdade, estava terminado, resolvido. No mesmo dia, seu advogado lhe telefonou. O advogado da parte contrária e seus clientes estavam querendo chegar a uma solução conciliatória. Alcançando um acordo harmonioso, seguiu-se a retirada da ação de contestação.